Eu convivo há muito tempo no meio do samba. Posso dizer que eu cresci nesse universo, né? E tinha muitos anos que eu tinha na cabeça uma ideia de retratar um pouco uma história cotidiana de pessoas que eu conheci, de que eu convivi, que viviam, né, em trabalhos precários durante o dia, e à noite sonhavam em ser descobertos, em ter uma vida que fosse uma libertação desse cotidiano sofrido, duro, né, que eles viviam. E isso foi, na verdade, não foi nenhuma uma fabulação, foi uma observação mesmo de muita gente que eu conhecia a infância, adolescência, né, nas escolas de samba, na noite, que eu via assim, histórias que se repetiam, né? E aí eu, conversando com um amigo também do samba, que é o sambista, que é o Celito SD, comentei disso, a gente começou a levantar histórias, lembrar histórias de amigos, de amigas, de conhecidos. Uhum. E o roteiro nasceu um pouco nessa conversa minha com o Celito. Eu dei até ele assina junto comigo o roteiro por conta disso. É uma história mesmo, são crônicas de histórias que a gente conheceu de amigos nossos, e, enfim, coisas que a gente lógico que a gente reconstruiu para cada personagem, né? Mas o filme nasce um pouco disso. Nasce de uma recorrência também que eu vejo desde da minha adolescência, eu já não sou novo, então, dessas histórias que se repetem, né? De um sonho que se coloca a partir da indústria cultural e que é um sonho ilusório, mas que ao mesmo tempo alimenta as pessoas a continuar a seguir vivas dentro de um cotidiano muito desgastante, né, de precariado, de trabalhos precários e de violência. Então, acho que o filme nasceu um pouco disso. Entendi, Thiago. É, o mesmo passou por diversos festivais ao redor do mundo. A exemplo, Lisboa, Belfort, Mostra Internacional de São Paulo. Como foi a recepção da sua obra nesses festivais? Você poderia falar um pouco sobre? Olha, é curioso, esse filme já está pronto faz um tempo, mas eu segurei muito ele por conta da pandemia. A gente ia lançar ele durante a pandemia e eu segurei porque eu sentia que era um filme que eu não poderia lançá-lo sem ter essa relação com o público direta. Então, ele vem assim, com muitos anos de espera, né? E foi curioso, porque em cada lugar a relação se deu de uma forma. Em São Paulo foi uma festa, foi a primeira vez que passou, foi na Mostra Internacional de Cinema, foi a primeira vez que muita gente voltava para a sala de cinema, né? Foi em outubro do ano passado, e foi um momento também de reencontro de todos esses amigos e amigas que não se viam há muito tempo na sala de cinema. Então foi uma sala de cinema lotada de sambistas também, né? Foi muito bonito nesse sentido. E foi muito emocionante porque a gente viu amigos que a gente perdeu na pandemia também, né? Na tela. Então, é, as pessoas ficaram muitas pessoas conviveram com algumas pessoas que não estão mais aqui, ficaram muito emocionadas, muito tocadas. Foi um dia muito especial para todos nós. Em Portugal foi curioso, porque muita gente, inclusive, veio conversar comigo de tentar fazer algo parecido com o fado, algo parecido com o que a gente tinha feito no Curta Jornadas. Que eles falam, isso não foi feito em Portugal, e seria interessante. E eu comentei que o Curta Jornadas, ele se insere dentro de um certo, de um cinema brasileiro que eu admiro e que me inspirou muito para fazer esse filme. Aí eu estou falando do Nelson Pereira dos Santos, no Rio Zona Norte, o Paulo César Saraceni com Natal da Portela, alguns filmes do Leon Wisman, que são filmes que têm uma relação direta, né, com o universo da cultura popular e do samba que me alimentaram para refletir sobre esse filme, né?
E foi curioso essa vontade em Portugal de chegar e fazer algo semelhante com o fado, né? E na França já era um festival muito voltado para a crítica. Foram os três festivais que eu acompanhei o filme, os outros eu não pude acompanhar. Então era uma coisa, todas as questões iam se tinha um diálogo muito forte com a cinefilia, enfim, né? Com uma então cada lugar a gente teve Termômetro diferente. é, Ótimo. O curta Belos Carnavais será exibido antes das sessões de pré-estreias do filme Curtas Noite Adentro. E elas são obras irmãs. Como você vê, sendo que uma pode complementar a outra, como é que funciona na sua cabeça essas duas obras em paralelo? então, o Belos Carnavais ele nasceu. Eu tive a ideia de fazer esse filme quando eu estava fazendo uma das cenas do Curta Jornadas, com o Dadinho, que é o protagonista do filme. Ele está nos dois filmes. O Dadinho era uma pessoa muito querida, faleceu ano passado, e um grande sambista da velha guarda do Camisa Verde e Branco, e um grande amigo também, uma pessoa que era querida, era dessas raras unanimidades no samba de pessoas que eram querida, que é querida por todo mundo, assim, não tinha como não gostar do Dadinho. Se você desconfia de alguém falar assim, ah, não gosto muito do Dadinho, você pode É, desconfiar da pessoa é, porque era um ser humano extraordinário mesmo. E eu tive a sorte de, desde moleque, cair na simpatia da velha guarda, né? Eu sempre tive uma relação muito boa com o pessoal mais velho, de gostar de ouvir também, gostar de ouvir as histórias. Esse curta foi uma história que me veio à cabeça fazê-lo quando a gente fez uma das cenas, a cena que o Dadinho participa do Belos Carnavais, do Curta Jornadas, mas é também uma história que é muito curiosa, porque existia essas rivalidades, até hoje existem, né, entre a Vai Vai e o Camisa Verde e Branco, e grande parte dela se deu por o que eles falavam que era assim, ele roubou tal mulher daqui. Eram brigas de bairro, e daí esses namoros, essas questões, elas se tornavam coisas enormes. E é curioso porque eu que já venho de outra geração, a gente vivia uma rivalidade que a gente não sabia nem por que vinha. E quando você descobre que é por causa de namoro de adolescente, coisas desse tipo, você fala, poxa, mas é uma. É, assim, é por isso que a gente briga com os caras ali e tal. Hoje você já não tem tanto essa coisa das brigas de bairro e tal, até porque as determinações das escolas, o que a feição das escolas mudou muito e a feição dos bairros também, né? Mas até a minha adolescência isso era muito presente, assim. E, e aí eu queria eu tinha uma vontade de chegar e fazer um filme de ficção com pessoas mais velhas, né? Com as velhas guardas, e jogar isso em cena e fazer essa brincadeira. Foi uma experiência muito rica, assim, né? E o Dadinho é um ator excepcional, é um ator nato, né? com Então certeza. foi pra gente, na verdade, foi um presente. Que maravilha. Tiago, o projeto, o seu mais novo longa, existe um elemento muito vital, digamos assim, fundamental, que é a música. E como é sua ligação com esse fator, com esse elemento na sua vida? Olha, desde o meu primeiro curta, eu componho algumas músicas por curta e muitas vezes é, em todos os meus filmes, quase todos os meus filmes têm alguma música minha, muitas vezes em parceria com meus amigos do samba. Acabei de fazer um longa-metragem que a trilha é do Douglas Germano, que também é alguém que eu conheci no samba há muitos anos atrás, já de uma geração um pouco mais era que a minha, e que eu já, quando era adolescente, ouvi, né, ele tocar na roda de samba. Meu primeiro longa, o Kiko Dinucci, também é alguém que eu conheci na roda de samba, na adolescência. Então, o Celito, que está sempre presente nos meus filmes, nas parcerias também, acho que é o meu parceiro mais
profícuo, assim, que eu tenho mais parcerias musicais, é, participou de vários dos meus filmes. Então, isso essa ligação ela é sempre presente um pouco no meu cinema. E é um pouco involuntário que meus filmes sejam muito musicais, assim, não é uma coisa tão calculada, mas que acaba acontecendo. Nesse sim, por ser um filme sobre música, né? Mas a ideia também é que a maioria das músicas que você ouve ali são músicas pouquíssimo conhecidas que fazem parte do cancioneiro dessa geração de sambistas desconhecidos de São Paulo, né? São Paulo tem uma característica muito diferente da do Rio, que o samba sempre foi muito marginal, muito marginalizado. Ele nunca se tornou uma cultura oficial da cidade. Pelo contrário, né? Quando você ouve, mesmo nos programas de rádio, na televisão, você vai ouvir uma ode a São Paulo italiana e o samba como se fosse um samba italiano. Quer dizer, o Adoniran, que era um produto do rádio do Rio de Janeiro, que fazia um papel, né, de italiano para o rádio do Rio de Janeiro, para a Rádio Nacional, ele se torna o protótipo escolhido da cidade para a representação de um samba que é completamente irreal, né? Eu te desafio a achar um sambista italiano no Bexiga. Quer dizer, o Bexiga, antes de ser bairro italiano, é um bairro negro, né? Com certeza. Então, quer dizer, a Vai Vai, o que que ela tem de italiana? Então, assim, são estereótipos que se criam e que escondem, que na verdade escondem toda uma história de marginalização, uma história de violência, né, e uma história de negação, né, de uma cultura que representa grande parte da sociedade paulistana, da cultura paulistana. E eu tenho muito interesse em pesquisar, em trabalhar e refletir sobre essa cultura da minha cidade. Muito bom. E a própria São Paulo, como você mencionou aí, ela é uma grande personagem no seu longa. E é de extrema curiosidade a forma como você aborda os recortes, a pluralidade, e tudo se encaixa. Qual foi a sua intenção em demonstrar a São Paulo no seu longa, Thiago? Primeiro, uma São Paulo que as coisas são longe, né? É É, sempre um grande percurso e cansativo, né? Que as pessoas se esgotam nesses percursos e uma cidade que é dividida, que ela é dividida entre os bairros de elite, onde ficam inclusive as casas de show, e o lugar e as periferias onde a cultura pulsa, contraditoriamente, né? Os lugares onde a cultura pulsa no filme, elas não estão nesses centros onde é os verdade. músicos querem, né, sonham em ser reconhecidos. Eles estão ali na periferia, onde eles voltam e são sempre recebidos, são os lugares de encontro, né? Então é um pouco como não só como eu percebo a cidade, mas como, né, as pessoas com quem eu convivo e vivem também nesse universo do samba percebem a cidade. O samba tem um circuito muito próprio. Então eu fiz questão, né, nesse filme também de um momento eu estou no bar na Zona Norte, que é o do Samba da Feira. No outro momento a gente está em Osasco. No outro momento a gente está na Zona Leste. Quer dizer, as regiões todas da cidade, elas são personagens. A gente não delimita, a gente em nenhum momento está falando aonde está. Mas essa Verdade. grande periferia, elas são vários lugares ali. O que parece ser uma coisa só, são vários lugares diferentes. E a gente fez questão também de puxar para a nossa roda, que essa roda não existia, né? Ela é uma roda Sim. criada para o filme. Puxar sambistas, cada um de sua região, de Ah, regiões que diferentes ali. legal, Eles que não legal. tocavam juntos, aquele grupo, né? Então, a gente teve um longo processo de ensaio de encontro também, né? E, inclusive, para que os tensionamentos entre eles surgissem e isso fosse incorporado no roteiro. É curioso até que dentro desse processo, muita gente pensa que o filme considera o filme como um documentário, quando ele é uma ficcionalização o tempo todo. Mas ele estreia no Festival de Documentário, né, no Doc Lisboa, ele participou de várias sessões de documentário, continua participando, documentários criativos, mas porque ele tem mesmo essa coisa, lógico, a gente muitas vezes tem cenas que são profundamente documentais, muitas vezes não as que as pessoas pensam, né? Há conversas
pai por exemplo, da Mona Lisa com o pai dela, da Madalena, da personagem Madalena, que é real. O pai dela resolveu falar aquilo e é uma conversa de pai e filha. Todo mundo acha que é uma encenação. É o pai dela de fato falando, né? Isso que é muito Então, legal. e há outras cenas que as pessoas acham que é uma cena documental, não tem nada de documental, é tudo construído, né? Mas ao mesmo tempo sempre nesse jogo com a realidade muito forte, né? E isso foi um cuidado que a gente tinha, e foi um processo nesse sentido muito horizontal e muito rico de discussão sobre o que a gente ia falar em relação ao samba, meio com os sambistas né, que encenam, que estão em cena, é, de como a gente chegaria e falaria das histórias que a gente queria discutir, né? De histórias que são de pessoas que eles também conheciam muitas vezes. Muitas vezes, essas pessoas que estão ali, elas são, digamos que assim, são os intelectuais do samba, são pessoas que estão pensando dentro do universo do samba, e ali eles são mais alienados do que de fato são dentro do filme, propositalmente, porque para falar um pouco sobre o que é o universo e não o que é a exceção. Muitas das pessoas que estão ali no filme são as exceções dentro do samba, pessoas que conseguiram construir outras histórias, inclusive algumas delas, sabe, é, entrar na universidade e elaborar suas versões, suas ideias sobre o samba dentro da universidade, né, sobre a cultura. Então, eles são exceções, mas essa construção é um pouco do que é este universo, do que é o universo que a gente conviveu todo esse tempo e vê, né, como um processo extremamente violento também em relação ao que a indústria cultural faz com a cabeça das pessoas e promove, né? Eu conheço muita gente velha do samba que até hoje, já com mais de 80 anos, sonha em acontecer e ser descoberto. Quer dizer, isso é de uma maldade, né? De quando essa pessoa ela já foi descoberta há muito tempo e é reconhecida, mas dentro do universo que é o seu, Uhum, né? E porque o outro, quem consome de fato, talvez nunca se interesse por esse universo, quem tem o poder aquisitivo para isso, né? Porque aquela cultura não lhe pertence, porque a gente vive numa sociedade extremamente desigual, onde os pretos não têm participação nisso, né? sim, E é com por isso que certeza. esses caras são, de certa forma, são reverenciados como mestres nas periferias e nos bairros centrais da cidade, muitas vezes, não nos redutos de samba do centro, né, que existem, mas em outros lugares eles mal são conhecidos. Eu poderia citar para você, assim, 30, 40 nomes de mestres de samba de São Paulo que ninguém conhece aqui em São Paulo, né? Principalmente nessa elite paulistana ilustrada que muitas vezes frequenta as casas de samba como aquelas que a gente mostra, né, no filme. Ótimo, Thiago. E o filme chega no próximo dia 15 de setembro em circuito nacional agora. Isso. Gostaria que você pudesse fazer um convite para os seguidores do Artcult, do Cinema e Companhia, a conferir o seu mais novo longa, por favor. Bom, eu convido todas as pessoas a não só assistir o filme, mas conversar com a gente sobre o filme. A gente vai ter alguns debates em várias cidades aí e, e espero que vocês gostem, que essas histórias possam tocar vocês como tocaram a gente, em- ao longo de toda uma vida também, porque muitas vezes, muitas histórias ali a gente presenciou, a gente é uma construção a partir de pessoas reais que vivem esse cotidiano, né, do samba. Mas eu acho que também é uma oportunidade da gente chegar e, a partir desse filme, também refletir um pouco sobre esse Brasil de hoje que a gente está vivendo, sobre a possibilidade de sonhar na falta de horizonte, que eu acho que o filme tenta construir, e que eu acho que é fundamental para a gente reconstruir um pouco esse universo simbólico, no momento que a gente tem sido tão violentado, né, cotidianamente aí por, pelo governo,
pela peste e por tantas outras coisas aí que nos aconteceram nos últimos anos. Eu espero que o Culto à Jornada chegue aí em vocês e que a gente possa comemorar numa roda de samba aí esse retorno aos cinemas. Perfeito, Thiago, uma verdadeira aula. Muito obrigado pela oportunidade em bater esse papo, aprender Eu que bastante. agradeço, Luan. E é um filmaço, cara, de verdade. Fiquei tocado com a sua obra. Parabéns. Pô, E obrigado a aí todos os e envolvidos também. valeu e espero que a gente se encontre aí breve Em breve, com no certeza vamos nos cinema. ver. Obrigado, Thiago. Obrigadão mesmo. Falou, Luan, Valeu, abraço. tchau, tchau.